aqui. Boa noite. Que bom podermos estar juntos mais uma vez para mais um programa. Eu fico feliz quando chega quintas-feiras, né? E poder nos reencontrarmos para mais um estudo. Tem um ditado antigo que diz o seguinte: santo de casa não faz milagre. Mas hoje eu vou provar que esse ditado não é verdadeiro. E para comprovar, eu vou chamar dois amigos que são estreantes aqui no programa. Vou começar chamando aquele que já conhece há mais tempo. Boa noite, pastor Arthur Masques. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, um prazer de rever meu querido professor Pérez. Há quase 40 anos como amigo, né? Muito obrigado pelo convite que você fez, né? Muito obrigado também, boa noite ao meu querido pastor jovem de Botafogo. Viu, Pérez? Nós dois temos uma coisa em comum, que você e eu somos membros da Igreja de Botafogo e somos membros do querido pastor jovem, o pastor Rafael, pastor da Igreja de Botafogo. Nós somos privilegiados, viu? Pois é. E já que o senhor falou, eu vou chamá-lo agora. Boa noite, pastor Rafael. Tudo bem? Rafael Perfeito, Duarte, Pérez. Isso, maravilha. Perfeito, Pérez. Obrigado, amigo. Boa noite, Pérez. Boa noite para o meu amigo, pastor Arthur. E boa noite para você que está ligado conosco aqui nessa live. É um privilégio poder estar junto com vocês. Eu vou fazer uma perguntinha. Caso alguém queira entrar em contato com vocês, vocês têm alguma rede social? YouTube, Face? Eu tenho no facebook.com pastor Arthur Masques. Pronto, resolvido. E o pastor Rafael? Tem algum canal no YouTube aí? Mais fácil me encontrar nesse momento no Instagram, viu, Péricles? No Instagram, certo. Rafael Duarte, Rafael_Duarte, tá? Então, vamos começar o nosso programa. Mas antes de começarmos, como é de praxe, nós vamos pedir a orientação divina. Eu pediria ao pastor Arthur que pudesse fazer a oração inicial, por favor. Com prazer. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, poderoso e santo que estás nos céus. Amém. Nesse momento tão maravilhoso, tão precioso que estamos na tua presença para ouvir a tua voz e que o teu Santo Espírito faça de nós como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho para o céu. Portanto, que esse estudo seja uma bênção para nós e que nós possamos conhecer mais a Ti. Louvado sejas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. No estudo passado, pastores, nós estudamos aqui que Deus formou, pela sua palavra, todas as coisas que existem. Ele dizia e as coisas aconteciam. E sempre ao final de cada dia, ele dizia, é bom. No entanto, ao final do sexto dia, concluindo a sua criação, ele afirmou, é muito bom. Nós não podemos nem imaginar o que é muito bom de Deus, né? Porque nós não conhecemos essa perfeição. No entanto, hoje, quando nós olhamos para o nosso mundo, para a situação em que nós estamos vivendo, percebemos que, embora tenham coisas bonitas na natureza, ele não é um mundo bom. Ele está um mundo decaído, muita violência, muita maldade, muitos erros. O que aconteceu de errado? O que ocorreu para que essa coisa bonita, bela e perfeita se transformasse, não vou dizer um mundo caótico, mas um mundo desordenado? Pastor, Rafael, pode começar, pastor? Eu estou aqui esperando, olhando que o pastor Arthur vai começar. Tem a preferência, pastor. Amigos, o mundo foi criado, tudo era muito bom, porque Deus é bom. E a Bíblia fala que o mundo foi criado à imagem de Deus, os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Porém, entrou um vírus neste mundo. A gente está numa época de falando tanto de vírus, né? Então vamos dizer que entrou um vírus neste mundo chamado pecado, que foi destruidor. E foi criando aí processos que foi acabando com toda a bondade da criação de Deus. Deus teve que fazer um plano, a gente vai falar talvez em um outro estudo sobre este plano. Mas Deus não foi o criador deste mal. Deus não foi o responsável para que este mal que nós vivemos possa acontecer. Hoje nós temos ainda a ideia de colocar tudo nas custas de Deus. Deus não foi o responsável, mas decisões foram tomadas para que chegasse até o ponto que chegamos, né, pastor Arthur? Correto. Viu? A questão sobre a origem do mal é uma questão que tem trazido muita discussão, muitos debates entre os cristãos, inclusive entre os teólogos.
A questão é, como o Pérez fez, eu faço outra pergunta ainda. Como podemos harmonizar um Deus amoroso, maravilhoso, né? Que deu a própria vida para salvar os pecadores, num mundo cheio de tragédias, de assassinatos, de doenças, de enfermidades, inclusive de morte? E como que nós podemos harmonizar, como que podemos explicar esse Deus amoroso num mundo tão desajustado, com tantos problemas? Então, a minha pergunta é o seguinte: é Deus responsável por tudo isso? É Deus culpado por todas essas tragédias? Eu estava lendo sobre o comentário do grande cientista ateu, que é o mais famoso ateu desses últimas décadas, né? Desses últimos séculos, o famoso cientista ateu Richard Hawking. Richard Hawking, eu estava vendo, fizeram uma pesquisa, uma entrevista com ele, e perguntaram para ele: Hawking, por que você é ateu? Olha, fizeram essa pergunta direto para ele. Por que você é ateu? Por que você não acredita em Deus? Sabe qual foi a resposta dele, direta? Olha, ele disse: é porque o Deus dos cristãos é um Deus arbitrário, um Deus autoritário, um Deus cruel que mata, mata, mata. Ele gosta de sangue. Por isso que eu não sou cristão, porque o Deus dos cristãos é esse Deus cruel que eu não aceito esse Deus. Então, esse estudo é muito importante para mostrar que realmente quem criou, qual foi a origem do mal? Deus criou o mal, Deus fez toda essa miséria nesse mundo. Então, esse estudo é muito importante, porque Deus não foi o criador do mal. Deus não originou o mal. Deus, como disse o pastor Rafael, Deus realmente é amor, Deus é amoroso. A Bíblia mesmo fala, lá em 1 João, capítulo 3, verso 4, que Deus é amor. Ele não tem amor. Ele não é amoroso. Ele é mais do que isso. Ele é amor. Se Deus é amor, como que ele criou todas essas coisas? Onde começou... Não, o seu raciocínio está excelente, porque ia acrescentar, porque fica uma dúvida, né? Se Deus é o criador de todas as coisas, então ele também criou o mal. É isso que fica a dúvida? Fica a dúvida. Aí que está. Porque até eu estava lendo sobre outro personagem, um grande pensador francês do século XIX, chamado, até anotei aqui, o Charles Baudelaire. Ele disse que ele acreditava que Deus criou os seres humanos bons e maus ao mesmo tempo. Então, em outras palavras, para esse indivíduo cientista famoso no século XIX, que Deus criou cada ser humano bom e mal ao mesmo tempo. Então, veja as dúvidas que surgem. O que diz a Bíblia? Por isso que esse estudo realmente vai nos ajudar. O que diz a Bíblia? O que diz a palavra de Deus sobre a origem do mal? Por que existe sofrimento? É Deus que é o autor do sofrimento? Deus que é o autor do mal? E aí, Pérez, eu acho que é um bom momento então para a gente poder ir para a Bíblia, né? Para a gente poder ver o que a Bíblia vai começar a falar sobre esse assunto. Eu acho que vale a pena a gente começar, Pérez, se você me permitir, lendo o texto de Ezequiel, capítulo 28. Acho que é um texto importante, histórico, que vai trazer para nós um pouco de luz sobre essa temática, tá? Ezequiel, capítulo 28. Quero ler com vocês, amigos, o versículo 14. O versículo 14 até o versículo 15 e 17. Diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das trevas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fosses criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, correspondeste à tua sabedoria por causa do teu esplendor.
Lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Olha aqui que interessante. Esse texto ele tem um contexto bíblico relacionado a um rei terreno chamado de rei Tiro. Porém, este rei Tiro, ele é um tipo de Lúcifer. Aqui faz um retrato correto, idêntico ao que de fato aconteceu com um anjo criado por Deus chamado Lúcifer. Nós sabemos que antes de Deus criar o homem, Deus criou também os anjos. E entre esses anjos, aqui temos Lúcifer, que tinha uma característica específica no céu. Você ia dizer, Pérez? Eu ia dizer o seguinte, que a sua colocação foi muito boa. Começa o verso, né, o capítulo, falando do rei de Tiro, da cidade de Tiro, né? Mas depois ele começa a dar algumas descrições que não correspondem ao rei de Tiro e nem a um ser criado aqui na Terra, não é mesmo? É isso aí, porque aqui está fazendo um retrato de algo que aconteceu antes da criação do homem. Ele está usando o exemplo do rei de Tiro para mostrar algo que nós, criaturas, não acompanhamos, porque já tinha acontecido antes do ser humano ter ser criado. Deus colocou os seus anjos nos céus e entre os seus anjos colocou um que era Lúcifer, responsável, um anjo de autoríficas. Porém, o texto diz que ele elevou o coração dele por causa da sua formosura. Algo fez com que criasse um sentimento meio estranho no coração desse anjo, né, pastor Arthur? Correto. Interessante que, com essa leitura, que está descrevendo um ser semelhante ao rei de Tiro, mas esse é um ser sobrenatural. É um ser que habitava com Deus lá junto ao trono de Deus. Então, para entender a respeito do mal, precisamos entender a respeito do pecado. O pecado surgiu lá no céu. Alguns pensam que o pecado surgiu aqui na terra, no Jardim do Éden, mas já havia o pecado. Então, nós vamos até falar sobre a origem do pecado aqui na terra. Mas antes do pecado entrar aqui no nosso planeta, né, surgiu lá no céu, perto do coração de Deus. Então, nós precisamos entender bem que o pecado, foi por causa do pecado que surgiu a dor, o sofrimento e a morte. Não foi Deus quem criou o mal. Foi o pecado que criou, que formou, que fez, está fazendo ainda toda essa maldade. É por causa do pecado. Então, como foi lido aqui, o pastor Rafael leu aqui no verso 15, na última parte, diz o seguinte, olha, desde o dia em que fosse criado, porque os anjos de Deus também são criados, são seres criados. Então, só que numa esfera superior ao ser humano. Então, esse anjo, chamado Lúcifer, ele diz aqui, olha, Deus falando, hein, em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, na Bíblia, iniquidade significa pecado. Lá em 1 João também, capítulo 3, fala que a iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Então, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, esse ser de luz, né? Deus não criou o pecado, ele criou um Lúcifer, um anjo de luz, mas ele se tornou, por causa do pecado, que abrigou o pecado no seu coração, e tornou-se Satanás. Então, Deus não criou o mal. Deus não criou alguém. Por que Deus criou dessa maneira? Mas, então, Deus não fez o diabo. Deus fez Lúcifer, anjo de luz. Ele que se tornou, por causa do pecado, que achou iniquidade nele. Então, até vou pedir para o pastor Rafael. Pastor Rafael, como que surgiu este pecado? Eu até poderia responder, mas você vai responder melhor ainda. Por que Deus, ele abrigou o pecado no seu coração, de Lúcifer, se Lúcifer era puro, formoso, porque tudo que Deus cria é maravilhoso. Então, Deus criou esse anjo de luz chamado Lúcifer como um anjo puro, incontaminado. Como que surgiu esse pecado
no coração de Lúcifer? Essa é a grande pergunta, né, que nós vamos discutir agora. Antes do pastor continuar, certa vez eu estava ouvindo uma explicação de uma pessoa falando, né, sobre a questão do pecado. Ele dizia o seguinte, que acontecia que lá no céu não tinha espelhos. Mas quando veio a criação do homem, aqui que era tudo água, né? Lúcifer, que era formoso pela sua formosura, viu o seu rosto refletido nas águas. Então seu coração se elevou. Então, cada das explicações mais loucas do que outra, né? Mas agora vou deixar a explicação certa com o pastor Rafael. Pastor Rafael. Muito bom, amigos. Olha, eu preciso fazer 3 ponderações, então, sobre essa frase aqui do pastor Arthur, sobre essa origem. A primeira coisa, o pastor Arthur disse muito bem, os anjos foram criados por Deus. Foram criados para serem menores do que Deus, mas para servir aos seres criados. Porém, eles, assim como os seres humanos, e essa é a minha segunda ponderação, eles receberam liberdade. Os anjos não foram robôs. Eles não foram controlados o tempo todo pela vontade de Deus que dizia vá para a direita ou vá para a esquerda. Eles tinham liberdade para escolher amar a Deus ou não amar a Deus. Porém, surgiu no coração de Lúcifer esse primeiro sentimento. Qual foi o primeiro pecado que surgiu no universo? O primeiro pecado que surgiu no universo foi um orgulho. Foi se sentir superior, maior, foi querer ter ambições maiores do que aqueles benefícios que Deus já tinha entregado para ele. Porém, pastor Arthur, eu preciso fazer um parênteses importante aqui, que nós não temos completa resposta sobre este assunto. Nós chamamos esse assunto de o mistério da iniquidade. Isso, a Bíblia fala sobre isso. Como que é possível surgir esse pecado onde tem essa situação? A gente não tem todas as respostas, mas a gente sabe que pela liberdade que os anjos tinham, ele acabou permitindo que este sentimento mal pudesse surgir no coração deste anjo de Deus. Interessante notar que Deus criou os seres humanos e os seres celestiais, que são os anjos, como disse o pastor Rafael, com o poder da escolha, que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, Deus diz também na Bíblia, que foi no estudo passado, né, Pérez, que Deus criou o homem segundo a imagem dele. Como que Deus criou o homem segundo a sua imagem? Porque Deus tem vários atributos. E um dos atributos de Deus é o livre-arbítrio. E Deus deu esse atributo divino ao ser humano, do livre-arbítrio, da livre escolha. Porque Deus não deseja que os anjos e os seres humanos, todos os seres criados, tenham uma submissão assim arbitrária, uma submissão forçada a Deus. Deus deseja que nós obedeçamos voluntariamente. Então, Deus nos deu essa capacidade divina de escolher. Então, por isso que Lúcifer tornou-se diabo, porque ele abrigou orgulho. O orgulho é o pecado principal, é a raiz de todos os demais pecados. Então, vejam só, e Lúcifer ele era o anjo poderoso, ele era o anjo mais exaltado do céu, ele era o líder dos anjos, são milhares e milhões de anjos, né, criados assim de uma maneira maravilhosa, formosa. E Deus o escolheu, o colocou como o anjo principal de todos os anjos. Mas, vejam só, como disse o mistério da iniquidade, ele não se contentou em ser o principal anjo dos céus. Ele quis ser igual a Deus. Ele quis ser semelhante a Deus. Ele quis ser semelhante a Cristo, né? Então, vejam só, ele teve inveja de Deus. Por que ele não era convidado no concílio da Trindade, quando Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo se reuniam? Por que ele não era convidado para essas reuniões, né, cósmicas de Deus lá no santuário celestial? E ele começou a brigar a inveja, os ciúmes. Então, olha, vejam só, o pecado é terrível mesmo. Olha, num ser santo, perfeito, surgir o pecado. Como disse o pastor Rafael, é um mistério.
o pecado é um mistério, não se explica o pecado. Como não se explica também o amor de Deus, que é um amor tão grande. Como se explica que Deus enviou o seu Filho para nós? Deus é amor. Então, é o mistério da iniquidade e o mistério da salvação. E vocês falaram em livre-arbítrio, né? Para falar em livre-arbítrio, é a opção que a pessoa tem de decidir sobre algo, não é isso? Então, ele pode decidir pelo bem ou poderia decidir pelo mal. E por uma opção própria, pessoal, ele decidiu pelo mal, correto? Correto. Ele não tinha inclinação para o mal, mas uma opção dele de se transformar em algo ruim, algo do mal. É verdade que Lúcifer, ao ser criado tão perfeito, sem nenhuma tendência pecaminosa, mas ele, por livre escolha, que Deus deu a ele essa escolha, e ele escolheu para o mal. Ele começou a pensar coisas que ele não deveria pensar, a brigar, a cobiça. Ele cobiçou coisas que não faziam parte dele. Então, vejam só, o pecado é muito sutil. E, no início, nem Lúcifer achava que ele estava errado. Né? Vejam só como o pecado é sutil, mas ele foi abrigando esse orgulho, esse desejo de ser da supremacia, né? De ser igual a Deus e subir nas mais altas nuvens das estrelas do céu. Ele queria, diz aí, estrelas do céu, que significa, isso significa o quê? Os anjos de Deus. Ele queria ser mais do que anjo, ele queria ser também Deus. Tem uma frase, Péricles, desculpa. Por favor, continue, pode continuar. Uma vez eu ouvi um palestrante fazer uma paródia de uma frase popular, onde ele dizia o seguinte, que pecar e coçar é só começar, né? Então, assim, a gente foi percebendo que a partir do momento em que Lúcifer criou esse sentimento no coração dele, esse sentimento, infelizmente, foi sendo nutrido e cresceu. Começou com um orgulho, com um ciúme, com uma inveja, com uma ambição, e aí não ficou só nisso. Ele começou a compartilhar isso com demais anjos, pela sua influência, pelo seu poder, pela sua oratória, pela sua maneira de se expressar. Ele conseguiu começar a criar dúvidas na mente de outros seres perfeitos no céu. Então, lá começou todo este processo. Porém, o céu é um local de pessoas boas. Então, Deus não poderia permitir que este mal continuasse se crescendo. Deus precisou fazer um decreto ali para que isso não acontecesse mais. E aí, Satanás, com os demais anjos, foram expulsos de lá. E ele houve uma rebelião no céu, uma guerra, né? Uma guerra. Olha, veja só, quando começa com o orgulho, com a inveja, começa a surgir a dúvida. Então, Lúcifer começou a colocar dúvidas. Será que Deus é justo mesmo? Será que Deus está fazendo tudo certinho? Será que Deus não está encobrindo de nós algumas coisas? Porque eu sou representante dos anjos. Então, tem algo que ele está encobrindo de nós. Ele está escondendo de nós. Vejam só. Então, muitos anjos começaram a dar ouvidos àquele palavreado doce, como da serpente lá no Jardim do Éden, e muitos anjos de luz, eles começaram a pensar, realmente Lúcifer tem razão, porque Deus está encobrindo alguma coisa melhor para nós. Então, realmente, aí Lúcifer começou assim, argumentar que realmente Deus não deveria agir como estava agindo. Então, vejam só, Lúcifer começou a pensar de Deus coisas ruins, falando mal de Deus, mas assim sorrateiramente, dissimuladamente, né? Lúcifer, muito inteligente, né? Muito capaz, o mais inteligente de todos os anjos, ele conseguiu convencer muitos dos anjos, e até nós vamos ler mais tarde na Bíblia, que ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos celestiais. 1/3. Vejam só a capacidade dele de convencer, de levar ao pecado. Pastores, no Exército tem uma patente chamada sargento. E o sargento de lá, na verdade, é um sargento que é uma ferramenta. E a ferramenta serve para apertar, não é?
eu quero apertar vocês um pouquinho aí, porque agora está tão tranquilo, falando tranquilo, eu quero apertar um pouquinho mais. Ora, se Deus viu que esse mal estava brotando no coração de Lúcifer, se as coisas estavam saindo do controle do próprio Lúcifer, né? Por que Deus não destruiu logo Lúcifer, acabou com a rebelião, acabou com a maldade e não estaríamos vivendo essa miséria que nós estamos vivendo hoje? Muito boa pergunta, né, pastor Arthur? Acho que é uma pergunta que... Maravilha, essa pergunta que muitos fazem, viu? Muitas pessoas fazem. Vamos lá, eu vou começar e você me ajuda aí, pastor Arthur, mas eu vou dizer aqui duas coisas. Primeiro, porque Deus nos criou com liberdade. E a liberdade você tem para o bem ou para o mal. Então, se Deus falasse assim, ó, virou as costas contra mim, eu vou destruí-lo, Deus não estaria dando liberdade, porque você só teria liberdade para escolher o bem. Essa é a primeira situação. A segunda coisa é que se Deus destruísse Lúcifer, poderia dar a impressão para os demais anjos de que Lúcifer estava certo. Estava correto. Estava correto, que Deus não é tão bom como dizia ser. E que estava escondendo alguma coisa. Deus estava escondendo alguma coisa e não queria que alguém se rebelasse. E assim, ó, Deus não gostaria e não quer que ninguém o sirva por medo da destruição, e sim o sirva por amor ao Deus que ele é, e por incrível que pareça, e é de fato um Deus maravilhoso. Então, assim, ó, se Deus destruísse Lúcifer e os anjos naquele momento, qual o recado que poderia ser passado para os demais anjos que não se rebelaram? A mensagem seria uma mensagem muito dura, né? Os anjos iriam obedecer a Deus com temor e não com amor. Então, vejam só, e Deus é Deus de amor. Deus não deseja que nós o obedeçamos, que nós o sirvamos de uma maneira como robô, né? Clicar e fazer a vontade lá do Criador, né? Que está manuseando o computador. Deus realmente nos deu essa capacidade da escolha. E realmente Deus não destruiu. Logo, Deus tinha poder para destruir, né? Mas Deus não destruiu Lúcifer naquele momento. Tinha razão, né? Deus justo, mas Deus permitiu que os demais anjos, todos os anjos, vissem que Lúcifer estava errado. Lúcifer passava por vítima. Ele não era vítima, ele era o causador do mal. Então, Deus deu tempo, né? E está dando tempo para Lúcifer, que agora é Satanás, para que o mundo veja, não só o nosso mundo, mas todos os mundos criados, todo o universo, veja, reconheça que Deus tinha razão. Deus é amor. E Satanás, então, merece ser julgado, que será julgado, né, por ocasião do fim do mundo, na volta de Cristo Jesus. Muito bem. Você vai falar mais alguma coisa, pastor Rafael? Eu acho que já valeria a pena a gente fazer mais uma leitura aqui, Pérez, se você me permitir, no livro de Apocalipse, capítulo 12. Podemos ir. Que é um texto que vai trazer para nós esse relato que nós acabamos para dar respaldo bíblico ao que nós acabamos de dizer, né? Então, Apocalipse, capítulo 12, é o retrato aqui bíblico falando sobre esta guerra que teve no céu. E quando nós encontramos aqui o verso 4, diz assim, capítulo 12, verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele todos os seus anjos. E aqui eu preciso fazer aqui 2 comentários rápidos. Primeiro, então Satanás não foi expulso sozinho. Foi expulso Satanás e todos aqueles que se rebelaram contra Deus lá no céu, baseados nas influências de Satanás. Então foi 1/3 dos anjos. E a Bíblia diz que existem milhares e milhares, miríades e miríades de anjos no céu. Se 1/3, aqui não acredito que sejam números absolutos, mas apenas uma referência, se uma grande parte dos anjos dos céus foram expulsos para a terra, foi muita coisa. E segunda coisa o texto diz que eles foram expulsos para a terra.
Porém, a gente precisa lembrar de que este acontecimento houve antes da Terra ter sido criada. Ou seja, eles vieram de intrusos para a Terra depois da criação da Terra, mas quando eles foram expulsos, eles não tinham nem a Terra para ir. Possivelmente, eles tentaram encontrar abrigo em outros lugares, que não foi bem recebido, não foram aceitos. Em outros mundos habitados. Em outros mundos habitados, e não foram aceitos, não permitiu que isso acontecesse. E aí, quando Deus cria a Terra, que foi o centro daquela reunião que causou essa discórdia de Lúcifer, ele ficou atento, pensando, eu tenho que estudar, eu tenho que pensar uma forma de conseguir adentrar, assim como ele faz hoje. Hoje ele não tenta ninguém simplesmente no susto, vamos dizer essa expressão. Ele vem estudando o ser humano, estudando, diz que ele não consegue ler o meu pensamento, mas ele sabe pelo meu olhar o que eu gosto, o que eu quero, o que eu desejo, e ele vai colocar as suas artimanhas baseadas naquilo que ele estudou. Foi assim com Eva também ali no jardim, né? Interessante que, voltando um pouco sobre antes de ele ser expulso do céu, nós precisamos conhecer um pouco mais sobre o caráter de Lúcifer, né? Esse caráter que era um caráter puro, né? Um anjo perfeito, mas no livro de Isaías, também, o profeta pastor, Isaías... Só um instantinho. O pastor Rafael já falou passagem bíblica, você já falou passagem bíblica. Deixa eu falar essa agora aí. Tá. Então, vamos lá. Vamos lá. Isaías, Isaías. Olha, na verdade, antes de você falar de Isaías, na Bíblia, fala sobre a origem do mal. São 3 livros da Bíblia. É o livro de Isaías, o livro de Ezequiel, que o pastor Rafael já leu, que agora você vai ler sobre a descrição de Lúcifer no livro de Isaías, e também a descrição desse Lúcifer, que tornou-se diabo, né? Satanás, ou dragão, que está no Apocalipse. Então, são esses 3 livros, né? Que o pastor Rafael já leu 2. Você vai ler, então... Não, eu não vou ler, não. Eu quero dizer a passagem. Eu quero só falar a passagem e vou ler. Vamos lá, então. Agora, vamos lá. Vamos dizer que eu estou começando agora, hein? Vamos, então, ver Isaías, ler Isaías 14, verso 12 a 14, na voz bonita do meu pastor Arthur Maschi. Vamos lá. Vamos ouvir mais outra descrição da origem do mal. Onde surgiu o mal? Olha, que coisa de a gente ficar assim muito até triste, né? Olha, vejam só o que descreve como surgiu o mal no céu. Que tristeza. Mas a Bíblia descreve. Verso 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Numa outra tradução em latim diz anjo cobridor, né? Portador de luz, Lúcifer. Então, em vez de chamar o estrela da manhã, filho da alva, é portador de luz, Lúcifer. E continua dizendo... Eu estou usando aqui a versão, pastor, só para corroborar aí, eu estou usando a versão corrigida, fiel, diz, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Viu? Essa tradução que vem da Vulgata, né? Muito, muito importante. Lúcifer. Então, diz mais, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, isso é, o universo todo debilitavas, isso é, convencia, todo mundo ficava assim, extasiado pela beleza de Lúcifer, né? Portador de luz, anjo mais honrado do céu, anjo realmente assim, realmente paparicado por todos os anjos. Ele era o líder. Então, continua dizendo, vejam só, verso 13, tu dizias no teu coração, veja só, o livre-arbítrio. Então, ele dizia o seguinte, eu subirei ao céu. Vejam só, ele começa a dizer, eu. Ele não começa falando de Deus, ele não estava pensando em Deus, ele era ególatra. Nesse momento, ele tornou-se egocêntrico. Realmente, ele começou a brigar olhando para o espelho, né? Olhando para o espelho, ele diz, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, isso é, acima de todos os seres criados, de todos os seres do universo. Exaltarei o meu trono. Então, o que ele queria era trono, ele queria ser rei também. Não era só
Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Ele queria também ter um trono lá no santuário celestial. Ele queria ter um trono. O quarto trono era dele. Então, veja só. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação. Isso é o que significa aqui. É o trono de Deus, a glória de Deus, que é o tabernáculo celestial. E diz mais ainda, e me assentarei nas extremidades do norte, né? O norte significa que significa a vitória, significa vencedor. Esse é o significado que representa o norte aqui, né? Verso 14. E ele disse mais ainda. Ele disse para si mesmo, veja só. Ele disse para si mesmo: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui é tão forte, tão forte, muito que mostra, de fato, qual sempre foi o maior desejo de Lúcifer, ou de Satanás, que é ser igual ou maior do que Deus. A ponto de, quando ele esteve aqui na Terra, na tentação dele para Jesus, ele queria que Jesus o adorasse, para ser a maior representação de que ele era Deus. E até hoje ele tenta fazer com que os seres humanos o reconheça como Deus. E a gente sabe que, infelizmente, ele tem tido êxito em alguns lugares, mas que ele não tenha êxito na nossa casa nem na nossa vida. Amém. E o grande perigo nosso é que, muitas vezes, nós estamos imitando a Satanás, né? Nós pensamos muitas coisas, achamos que somos algo, né? O achismo, né? Acha tanto que a pessoa começa a mencionar cada vez mais a ambição. Satanás, Lúcifer não estava satisfeito com o que Deus fizera, porque Deus o convidara, Deus que fez de Lúcifer o líder dos anjos, mas ele queria mais. Vejam só, isto é o 10º mandamento da lei de Deus, né? A cobiça, não cobiçarás, né? Que é a origem de todo o pecado. Ele queria ser semelhante a Deus. Existem muitos cristãos, né? Não somente os pagãos, que falam que através da purificação, vai fazendo mais obras de caridade e se transformando, né? E reencarnando, ser cada vez mais superior, crescendo. Isso é satânico, isso é pecado, porque pecado, o que é? É a transição da lei de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, o pecado é muito sutil. Realmente é um mistério. Lúcifer, né? Um anjo de luz, o melhor anjo, o mais bonito anjo, um anjo cobridor. Vejam só, ele, que significa ser cobridor, né? Até a palavra cobridor no hebraico é soqueque. Soqueque significa o quê? É o querubim da guarda. Soqueque significa que Lúcifer era o anjo que guardava a Arca da Aliança lá no céu, porque lá no santuário, no Santíssimo, tem também a Arca da Aliança. Então, o querubim, Lúcifer, era o guardião do santuário de Deus, era onde está o trono de Deus, ele é o guardião. Então, ele guardava, ele protegia, ele reverenciava, né, a lei de Deus, o decálogo, onde Deus estava na habitação divina. Mas ele que era responsável da guarda, né, do guardião do tabernáculo, ele deixou de guardar a lei de Deus. Foi bem no centro do universo que surgiu o pecado. Vejam só, que mistério. O pecado é inexplicável. É inexplicável. Então, pelo que vocês falaram aí, nós podemos ver que Lúcifer era muito audacioso, né? Porque o pecado leva a não ter mais noção, como diz na gíria, noção do perigo, né? Só quer saber para si, vai crescendo a audácia, a sedução, o engano. A destruição leva a outra, vamos dizer assim, não é mesmo? Na verdade, todo o processo da raça humana está dentro de um propósito divino. Nós que acreditamos em Deus, entendemos que Deus ele é maior do que todas as coisas e ele tem uma visão do macro. Nós vemos o micro, Deus vê o macro. Então, Deus enxerga todo o contexto da história da raça humana. Mas, infelizmente,
o ser humano, o Lúcifer veio para esta terra e conseguiu colocar o seu pecado aqui para tirar o ser humano desse propósito original de Deus. Então, Deus teve que fazer outros estudos de salvação para conseguir nos resgatar desse pecado destruidor. Mas ele, na sua audácia, querendo ser igual a Deus, envolveu a vida de milhões e bilhões de pessoas que já passaram por esta humanidade. Por isso que Satanás é chamado, né, o sedutor dos filhos de Deus. Ele seduz, ele procura realmente enganar. Ele é o enganador, ele é o pai da mentira. Ele, assim como mentiu, as mentiras que Lúcifer dizia para os demais colegas dele lá no céu, não pareciam que eram mentiras, que eram verdades. Vejam só, esse é o engano de fazer da mentira uma verdade. E Satanás procura está fazendo a mesma coisa hoje, enganando até os próprios escolhidos de Deus. É pelo engano, né? Vai enganando, vai seduzindo, como Eva foi enganada, né? Como Adão foi enganado e caiu também. Então, se nós não tivermos assim, estivermos vigiando, né? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. E o diabo é o tentador. Então, nós vamos estar vigiando realmente para não cairmos como aqueles 1/3 dos anjos caíram e se uniram ao diabo e deixaram Deus. Vejam só, olha que decisão terrível, que decisão trágica, né? É verdade. Agora eu quero apertar um pouquinho mais a vocês. Na leitura de Isaías 14, 12 a 14, nós temos 3 desejos primários de Lúcifer. Só para nós separarmos um dos outros. Quais seriam esses 3 desejos aí? Quem vai começar, o pastor Rafael? Vamos lá, pode ser. Ele teve, lá no livro de Isaías, a gente encontra aqui o desejo dele. Ele foi audacioso, ele foi ousado, mas ele queria ser maior do que Deus. Ele tinha o desejo de colocar o seu trono acima do trono de Deus, de ser semelhante ao Altíssimo. Ambições grandes, de audácia, de ousadia que ele criou no seu coração, né, pastor Arthur? Olha, verdadeiramente, segundo a descrição aqui de Isaías, a primeira tentação, o primeiro desejo dele foi subir ao céu, acima das estrelas de Deus, né? E o segundo foi de assentar nas extremidades do norte, de assentar-se no trono, né? No trono de Deus, e subir nas mais altas nuvens e ser semelhante a Deus. Esses foram os pecados de Lúcifer. E por causa desses pecados, Lúcifer, anjo de luz, portador de luz, deixou de ser Lúcifer e tornou-se diabo, Satanás. Então, quando eu dou estudos bíblicos, e até semana passada eu dei um estudo bíblico e a pessoa perguntou, pastor, Deus criou Lúcifer? Deus criou Lúcifer, então Deus é culpado. Deus é culpado, porque se Deus o criou Lúcifer, e Lúcifer fez toda essa miséria, está provocando tudo isso, então Deus é culpado. Na verdade, o que eu respondi para ele é que Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. E ele que se tornou Satanás. Ele que aceitou, pelo livre-arbítrio, de pecar. Então, vejam só, eu até fiz uma comparação, fiz uma ilustração dizendo, porventura, perguntei para esse estudante da Bíblia, né? Porventura, uma mãe dá à luz um assassino? Porventura, uma mãe dá à luz a um ébrio? Não. Uma mãe dá à luz a um menino, uma criança linda, bela, né? Maravilhosa. Mas essa criança, depois que crescer, ela pode escolher entre o bem e o mal. Então, ele criminoso, ele que tomou a decisão de ser criminoso. A mãe deu à luz um bebê bonito. Deus criou um anjo reluzente, maravilhoso, resplandecente, mas ele se tornou o diabo, o enganador de todos nós. É interessante que nessa descrição que vocês falaram aí dos 3 desejos primários de Lúcifer, que é orgulho, vaidade, exaltação, e onde entra o orgulho?
onde entra a vaidade, onde existe a exaltação própria, não existe lugar para o amor, não é mesmo? Não tem espaço para o amor produzir, crescer. Sim, na verdade, não só o amor, né? A Bíblia diz que existe hoje o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é um pacote, onde existe amor, bondade, domínio próprio, benignidade, paciência. Tudo isso são fruto do Espírito Santo. E esse fruto, ele só vai existir aonde o Senhor Jesus vai estar habitando, onde não existe essa maldade, onde não existe esse orgulho. Então, para que ele aconteça, esse copo precisa ser esvaziado dessa água suja para ser preenchido dessa água pura. Então, assim, ó, infelizmente, ele permitiu que isso enchesse seu coração e aí o amor acabou. Hoje ele não pensa mais nos outros, ele pensa só nele. E ele sabe que o destino dele é a destruição. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando o diabo apontar o seu passado, aponte o futuro dele. Ele sabe que ele vai ser destruído. Gostei da frase, viu? É importante a gente parar para pensar isso. Quando o diabo apontar o nosso passado, aponte o futuro dele. Ele sabe que vai ser destruído. Porém, ele quer levar o máximo de pessoas consigo, para que o seu argumento contra Deus seja atingido. Porque quando ele atinge o ser humano, ele atinge a Deus. Porque se você quer atingir um pai, atinge o filho. Então, quando ele atinge o ser humano, ele atinge a Deus. E ele quer fazer isso, mas ainda bem que existe a graça de Deus para poder trazer para nós salvação. E é interessante o contraste aqui, porque enquanto Lúcifer queria orgulho, vaidade, exaltação, Jesus falou: aprendei de mim, que sou humilde de coração, né? Que contraste entre o maior, o Criador, e a criatura. Interessante que o próprio Jesus Cristo falou aquela declaração maravilhosa, né? De São João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo, a nós, né? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa declaração, viu, Pérez, nos faz voltar para o Jardim do Éden, porque foi lá no Jardim do Éden que Deus deu a primeira promessa de Deus, foi a primeira promessa da vitória, que Satanás seria derrotado, que Satanás seria ele seria totalmente alijado do planeta Terra, né? E do universo. Então, se você permitir, eu gostaria de ler o que aconteceu lá no Jardim do Éden. É possível? Claro, fica à vontade. Está em Gênesis. Vamos ler esse livro maravilhoso que, na semana passada, o Pérez estudou com os demais pastores sobre a criação. Depois da criação, o que aconteceu? Vejam só, em Gênesis capítulo 2, versos 15, 16, 17, diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, nesse momento, como aconteceu lá no céu, algum tempo atrás, né, algum período atrás, que, como disse o pastor Rafael, nós não sabemos esse tempo, mas assim como aconteceu no céu, né, Lúcifer, né, um anjo de luz, ele foi abrigou o orgulho, né, essa audácia, né? Então, por causa do livre-arbítrio, Deus também queria fazer um teste com Adão e Eva sobre a lealdade deles. A serpente, que é o diabo, o dragão, né, seguindo o Apocalipse, né, falou e enganou Eva. Ela caiu na conversa, na falácia de Lúcifer, né, de Satanás. Então, veja, Deus falou que no dia em que comeres do fruto daquela árvore, eles iriam morrer. E o que disse o diabo? Logo em seguida, né? Pecaram não porque não sabiam, eles não foram pegos de surpresa. Certamente vocês não vão morrer. Vejam só, nós sabemos essa história. Eva e Adão
pecaram, transgrediram a lei de Deus. Então, eles deveriam morrer. E veio, então, esta linda promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15. A primeira promessa de Deus, que é a primeira profecia que encontramos na Bíblia. Diz assim: porém, é Deus que está falando, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma pergunta aqui: quem é o descendente da mulher? Aqui, nessa promessa, o descendente da mulher é Cristo, é o Filho de Deus. Então, este Filho de Deus iria descer à terra, e morreria, nasceria de uma mulher, iria viver como um ser humano, como um homem, ele iria morrer, iria ressuscitar, iria esmagar a cabeça da serpente, iria derrotar. Lá na cruz do Calvário, Satanás foi realmente condenado. Realmente, a sorte dele foi lançada lá na cruz do Calvário, mas ainda ele foi derrotado já. Mas ainda ele sobrevive, ainda ele está vivo, ainda ele está vivo. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado, porque esse Satanás, com experiência de mais de 6.000 anos aqui na Terra, ele tem mais sagacidade para enganar a nós do que quando enganou Adão e Eva. Porque lá ele era principiante, mas agora ele é muito, muito mais inteligente, muito mais sagaz. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês comentaram no Apocalipse que havia milhões e milhões de anjos no céu, não é? Mas tem alguma outra passagem que poderia nos ajudar a compreender que tem anjos malignos também aqui nessa terra? Não? Temos passagens, sim. Eu acho que talvez a mais clara é nos evangelhos, quando nós encontramos Jesus curando o gadareno, onde Jesus pergunta quem estava ali, e ele diz que era uma legião, porque são muitos. Nós encontramos aí essa característica de que existem vários do exército de Satanás, né? Então, essa é uma questão, acho que o pastor Arthur vai completar para nós. Mas me permita, Péricles, antes do pastor Arthur completar, fazer duas ponderações sobre a fala do pastor Arthur relacionado à queda do ser humano. Primeiro, algumas pessoas me perguntam assim: pastor, se Deus sabia de que Adão e Eva poderia errar e hoje nós estaríamos sofrendo como nós estamos sofrendo, por que Deus colocou esta árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Por que foi colocada esta árvore? E a resposta é simples, nós até já dissemos antes. É porque sem a opção de você escolher, não existe liberdade, não existe livre-arbítrio. Se Deus não tivesse colocado esta árvore, não teria a oportunidade de liberdade. Você só teria a escolha de obedecer a Deus. Deus precisava fazer este teste. Segundo, nós fomos criados, diz a Bíblia, à imagem e semelhança de Deus. Nós não encontramos orientação de que outros seres foram criados à imagem e semelhança de Deus. Possivelmente, o plano de Deus era que nós nos ajuntássemos às hostes celestiais e teríamos que passar por este teste de obedecer a Deus simplesmente baseado no amor que nós temos por Ele, de reconhecê-lo de que Ele, de fato, é Deus. Esta é uma característica importante para nós lembrarmos. Hoje, nós precisamos obedecer a Deus por aquilo que Deus é. Não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E nós sabemos que Ele é amor, Ele é salvação, Ele é nosso Pai. E agora, voltando à sua pergunta, sim, existem vários outros, porque tem até um detalhe. Nós não encontramos na Bíblia nenhuma informação dizendo de que Lúcifer ou Satanás é onipresente. Aliás, não existe anjo onipresente. Onipresente é apenas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe na Bíblia nenhuma informação de que existe nenhum anjo que é onipresente. Ou seja, Satanás ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí, pastor, como é que ele consegue causar problemas em todos os lugares? Porque hoje tem gente pecando aqui no Rio de Janeiro, e tem gente pecando no Japão, e tem gente pecando e tantos mal acontecendo no mundo inteiro. Como isso é possível? Graças à quantidade de anjos do mal que estão espalhados por este mundo afora. Não é isso, pastor? Interessante que você mencionou um dos atributos divinos, né? Onipresente. Também Satanás, que é um ser criado, ele também não tem um atributo da onipotência. Ele não é onipotente. Ele é poderoso.
é um anjo poderoso. Ele foi um anjo de luz e agora usa todo o poder, toda a sua habilidade, toda a sua sagacidade para tentar os seres humanos. Mas ele não é onipotente. Muitos, infelizmente, têm medo quando fala sobre Satanás, quando fala do inimigo. Quando falam, aí começam a ouvir. Mas quando fala do amor de Deus, não dá importância. Mas quando fala que o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, que Satanás fez... Então, muitos cristãos ficam assim preocupados, né? Começam a orar, começam a jejuar, fazer vigílias. Eu fui do tempo, algum tempo atrás, né? Pastor de uma igreja, quando aconteceu lá uma pessoa foi dominada pelo inimigo. Olha, nunca via a minha igreja tão reavivada. Começaram a orar, começaram assim a jejuar. Pastor, nós temos que fazer vigílias, orar, porque o diabo está fazendo isso, fazendo aquilo. Eu falei, irmãos, realmente o diabo é poderoso, mas não é onipotente. Deus é poderoso, Jesus Cristo. Então, nós não devemos buscar a Deus quando o diabo se intromete, se manifesta. Meus amigos, o diabo é um ser derrotado, como o pastor Rafael disse, é derrotado, mas ele não é maior do que Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Interessante, só um detalhe importante aí, porque a Bíblia diz assim que Satanás está como um leão ao nosso redor, rugindo, procurando alguém para devorar. Nós precisamos ter esse cuidado, porque existe um outro extremo. Um extremo é nós termos tanto medo dele, e o outro extremo é a gente não dar mais razão, não ter mais tanta preocupação, ou achar que até que ele não existe. Existem muitas pessoas hoje em dia que acreditam que o inimigo não existe, que Lúcifer não existe. E ele gosta dessa possibilidade de pessoas não acreditarem na existência dele. Porque é que nem aquela historinha de uma cidadezinha pequena que tinha um bandido que roubava todo mundo, e aí um dia ele surgiu com a notícia, mandou passar para todo mundo que ele tinha morrido. E as pessoas ficaram, morreu o bandido. E aí abriram as portas, abriram as janelas, não se preocuparam mais. E ele aproveitou o vacilo das pessoas para poder atacar. Então nós temos que estar alertas, preocupados no sentido de abrir os olhos, de estar com o coração firmes em Deus. E a nossa maior preocupação é estar perto de Deus. Porque quando nós estamos perto de Deus, aí nós somos, de fato, vencedores, porque Cristo venceu por nós. Interessante é que Paulo, também falando de Satanás, desse inimigo que é de Jesus, é de Deus, também é o nosso inimigo, arqui-inimigo, né? Então, fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, a respeito de Satanás, né? Olha que coisa interessante. Até li, no sábado à tarde, para outra pessoa que estava estudando a Bíblia, li esse versinho explicando sobre o que Satanás está fazendo, né? Então, aqui diz o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, né? Ele foi anjo de luz, mas ele não é mais anjo de luz, mas ele se transforma. Ele se transforma. Ele imita um anjo de luz, né? Então, por isso que ele está procurando enganar. Às vezes, quando você acha que Deus está falando, é o diabo que está falando, é um anjo mau, é um anjo caído que está falando. Então, nós devemos tomar cuidado, porque Satanás é enganador. Por quê? Jesus mesmo disse que nos últimos dias iriam surgir falsos profetas, falsos cristos, e Satanás fará, né, grandes prodígios e grandes milagres. Então, Satanás tem poder também de fazer milagres, tem poder de fazer prodígios, né? Mas Deus é todo-poderoso. Por isso, nós devemos, como disse o pastor Rafael, nós devemos tomar muito cuidado, vigiando para que nós não caiamos na falácia de Satanás, porque ele aparece como anjo de luz, né? Mas aparece só, mas ele não é anjo de luz. Ele é um anjo das trevas, desculpe a expressão, diz na Bíblia, ele é demônio. Chama muita atenção a expressão de Apocalipse 12, né? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, né?
Então ele decidiu a destruir, atingir a Deus, destruindo as suas criaturas. Né? Essa é a tentativa dele, mas é uma tentativa frustrada. Então, só para encerrar esse ponto aqui, nós precisamos ter, então, esse cuidado, precisamos ter essa busca do poder de Deus, precisamos estar atentos sobre todas as coisas que estão acontecendo, mas sabendo de que ele é derrotado. Ele atinge o ser humano, atinge os filhos de Deus, atinge a raça humana, mas ele já está com a sua sentença decretada pelo grande juiz, o nosso querido Jesus. Interessante observar a estratégia que Satanás está usando nesses dias nos quais estamos vivendo, nesses últimos dias, antes da volta de Cristo. Então, no Apocalipse, tem uma declaração que é uma profecia, que essa profecia está se cumprindo hoje. Diz assim, Apocalipse capítulo 12, verso 17, posso ler, Pérez? Essa declaração muito importante aqui diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? Nós já vimos que o dragão é a serpente, a antiga serpente, é Satanás. Em outras palavras, é o diabo. Então, vou repetir novamente a frase. Irou-se o diabo contra a mulher. Quem é a mulher? É a igreja de Deus. Quem pertence à igreja de Deus? Somos nós, né? Nós, filhos de Deus. Nós, então, o que acontece? O que o diabo pensa de nós? O que ele age contra nós? Diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, guerrear, tentar, derrotar, né? Com os restantes da sua descendência de Cristo, os filhos de Deus, que somos nós, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A grande obra, acho que a única obra de Satanás é guerrear, lutar e destruir os santos de Deus. Os santos de Deus são os que guardam os mandamentos de Deus. Então, ele está muito irado, né? Muito irado contra aqueles que são obedientes a Deus, aqueles que o servem de todo o coração, aqueles que realmente obedecem a Deus de toda a alma, né? Os 10 mandamentos, e tem o testemunho de Jesus. Então, para esses, o diabo tem deflagrado muita luta, muita guerra, né? Então, ele está irado. Então, a ira de Satanás é como um leão que está bramando ao nosso redor, procurando para nos tragar, para nos matar, para nos destruir, para nos levar para o inferno, né? Levar para a destruição. Então, por isso, devemos tomar muito cuidado com essa astúcia, porque perseguição virá. Porque o Filho de Deus não só passa por prosperidade, alegria, né? Tem cristãos aí, muitos que estavam mencionando, que estão com Covid, né? Até pastores, teve um pastor muito querido em São Paulo que faleceu por Covid. Filho de Deus, um servo de Deus, tão dedicado, né? Então, vejam só, o inimigo está procurando destruir realmente, enviando pandemias, enviando doenças, tragédias, né? Sofrimento, lá como foi com Jó, né? Quanta miséria. Então, nós devemos nos apegar a Deus. A conversa está boa, mas nós temos que encerrar por aqui. O programa está excelente, podíamos até, de repente, fazer uma segunda parte, quem sabe, né? Uma parte mais avançada. Nós, hoje, temos uma natureza decaída por causa do pecado. E nós não temos condições de resistir ao mal. Adão e Eva não tinham essa tendência para o mal como nós temos, mas eles caíram. Qual foi o erro deles? Apertei vocês agora, hein? Ahá! Vou deixar o pastor Rafael responder. Eu vou completar. A pergunta é boa. Eu vou responder. Eu vou completar o pastor Rafael. Pastor, fala aí. Gente, vamos lá. Qual foi o erro deles? Primeiro, eles receberam a orientação de Deus. Eles não estavam no escuro. Deus avisou. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nenhuma coisa sem antes avisar. E ele usa os profetas, e usa a palavra, e usa maneiras para poder nos avisar. Naquele tempo, Deus falava pessoalmente com Adão e Eva. Deus os orientou. Olha, cuidado, é importante vocês entenderem isso. Mas, infelizmente, eles desobedeceram algumas orientações de Deus. Primeiro, uma ordem de Deus, eles tinham que andar juntos, não estavam juntos.
Segundo, se eles sabiam que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que eles estavam fazendo, o que Eva estava fazendo perto desta árvore? Se você não quer comer o fruto do pecado, não pisa no terreno do diabo. É importante a gente poder parar para pensar nisso. Eles não deveriam estar ali, porque Satanás não lê o pensamento, mas ele sabe o que nós olhamos e pelo olhar ele sabe o que nós queremos. Então, o maior problema ainda é que naquele tempo os animais não falavam, assim como hoje. Mas a serpente falou. Era para, no mínimo, Eva falar, gente, alguma coisa está estranha. Porque se hoje eu passo perto de uma árvore, uma serpente aparece e diz assim, oi, antes dele falar como, eu já fugi. Eu não quero ter esse contato. Mas ela continuou o diálogo com essa serpente e permitiu que a dúvida surgisse na sua mente, assim como ele fez. Então, ele usa o argumento das palavras para conseguir criar dúvida no coração dos filhos de Deus. E foi assim desde o começo, não é, pastor Arthur? É verdade. O pecado entrou neste mundo porque a mulher começou a dialogar com a serpente, com o diabo. Olha, nós não temos capacidade, não temos sabedoria para dialogar com o diabo. Não é? Então, nós devemos tomar muito cuidado em querer discutir, dialogar, falar coisas que Satanás está falando, porque ela quis convencer o diabo que ele estava errado, que a serpente estava errada. Mas, vejam só, Eva caiu na arapuca, caiu na artimanha, na estratégia, na armadilha de Satanás. Dialogar. Nós não podemos dialogar com o diabo. Né? O meu Nossa pai... ferramenta... É a palavra de Deus. Olha, é a palavra interessante, que meu pai, não sei se o senhor Pérez já conheceu meu pai, meu saudoso pai, né? Pastor Geraldo Marques. Ele foi considerado um dos pastores mais queridos do Brasil. E o meu pai era poderoso na oração, né? Então, vejam só, e muitas vezes ele pediu para que ele expulsasse os demônios, né? Expulsasse as pessoas endemoniadas da igreja. E o meu pai nunca falou, olha, com o diabo eu não converso, não. Ele não tem conversa comigo. Meu pai era muito assim, brincalhão, né? Com ele eu não discuto, não. De jeito nenhum, porque ele não é do meu lado. Então, ele sempre falava, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. É a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, somente a palavra de Deus, né? Somente quem pode discutir com o diabo é Jesus Cristo, como foi lá no deserto. Discutiu, falou como Jesus venceu o diabo, como que Satanás foi derrotado. E porque Jesus usou a palavra, é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que devemos falar, sempre a palavra de Deus, nunca discutir com o diabo. É por isso que nós temos um conselho muito bonito que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, né, nos deixou em Efésios, no capítulo 6, versos 10. Alguém se lembra aí qual é o conselho? Posso ler esse versículo, pastor Rafael? Olha, por favor, pode ler. Essa minha Bíblia pequena aqui, falou o versículo, já encontro. Eu sou bem prático. Amém? Eu sou bem prático nessa Bíblia. Na verdade, me parece, né? Eu gosto de Bíblias, né? Colecionar Bíblias. Não é só colecionar, mas lê-las. Eu tenho 60 Bíblias aqui em casa. 60? Vocês estão vendo uma parte da minha biblioteca, né? Eu tenho 60 Bíblias. Cada ano eu compro uma Bíblia nova para lê-la. Então, cada ano eu tenho uma Bíblia nova. Mas essa aqui é a que eu gosto de usar, porque é menorzinha, dá para levar na pasta, dá para levar em qualquer lugar, né? Então, diz o seguinte, veja só, é a palavra de Deus falando, é o conselho, né? Quem sabe é o último conselho que nós teremos nessa live, né? É o conselho de Deus. Diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Porque a nossa luta, isso é, a nossa guerra, não é contra o sangue e a carne, não é contra as outras pessoas, a sangue e a carne com os seres humanos. Mas, diz aqui, a nossa luta é contra os principados e potestades. Quem são esses principados e potestades? É o diabo e os demônios. Contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Vejam só, foi lá na região celeste que
originou o mal. E agora, vejam só, verso 3, repete o conselho. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer o quê? De que maneira? Inabaláveis. Que coisa maravilhosa. E continua esta ordem bíblica. Estai, falando para nós, né? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno de Satanás. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o último versinho, verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito Santo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui fala sobre a oração intercessória. Que coisa maravilhosa, que conselho maravilhoso, poderoso, né? Esse conselho, se nós seguirmos, nós nos tornamos mais que vencedores, nos tornamos vitoriosos em nome do Senhor Jesus, né? Com toda oração, com toda a súplica. Por quê? Porque nós estamos numa guerra, né? Viu, Pérez? Nós estamos numa guerra, numa terrível guerra. Não é essa guerra que é lá na Síria, né? Não são com esses tumultos, né, que tem em vários países. Meu pai foi o único sobrevivente na Primeira Guerra Mundial, que é lá da Alemanha. Meus tios, todos morreram na primeira, nem todos morreram na Primeira Guerra Mundial, mas os que sobraram na Primeira Guerra Mundial, todos morreram na Segunda Guerra Mundial. Só sobrou meu pai, porque veio para o Brasil. Então, olha, guerras e mais guerras. Que coisa triste. Olha, mas a pior guerra não é a guerra entre os países, entre os povos aqui, não. É a guerra entre o bem e o mal. É a guerra do cordeiro com o dragão. É a guerra entre a verdade e o erro. Olha, essa é uma luta que a gente precisa lutar todo dia. É uma batalha, meus amigos. É uma batalha que a gente precisa, olha, ficar firmes, porque se nós não ficarmos firmes com Jesus, nós vamos desistir. Se não desistirmos, nós vamos fracassar, nós vamos cair. Quantos cristãos estão se apostatando, estão caindo pelo caminho da verdade, indo para o caminho largo, porque não estão firmes na fé, não estão orando, não estão vigiando, não têm o capacete da salvação, não usa a espada da palavra de Deus, realmente a armadura do soldado cristão, né? É a verdadeira armadura. A armadura do cristão é Jesus Cristo em nós, é o manto da justiça, é o caráter de Cristo em nós. E realmente eu quero ser mais que vencedor. Na verdade, Satanás, ele quer me derrotar, mas com Jesus eu não serei derrotado, eu serei vencedor. Amém. Chegamos, então, ao final do nosso programa. Eu vou pedir que vocês façam umas considerações finais. Como eu sou muito bondoso, eu vou dar 1 minuto para cada um, tá bom? Começar com o pastor Rafael. Perfeito. Quero agradecer o convite para poder estar com vocês e digo o seguinte, 2 conselhos básicos. Primeiro, a maior estratégia do inimigo hoje é conseguir a adoração toda para si. Para isso, ele quer que os nossos olhos fiquem firmados nesta terra. Ele quer nos distrair. E ele nos distrai com preocupações políticas, preocupações financeiras, preocupações relacionadas às guerras, aos problemas, aos terremotos, às doenças. Enquanto nós estamos preocupados com isso, nós tiramos os nossos olhos do céu. Nós somos aqui neste mundo apenas passageiros. Nós só estamos vivos hoje porque estar vivo é a única maneira que Deus tem para nos levar para a nossa casa. O nosso lar não é aqui, o nosso lar é lá. E nós precisamos estar hoje preparados, de coração aberto, para irmos para lá. Então, não se distraia. Cuidado com as preocupações demais com essa terra. Firme os olhos
em Deus. E o diabo é derrotado e em Cristo somos vencedores. Amém. Obrigado pelas palavras, pastor. Eu tenho uma palavra para dizer, viu, Pérez? Hoje nós estudamos, não estudamos completamente, porque esse assunto é muito abrangente, né? Mas nós estudamos sobre a origem do mal. É importante estudar a origem do mal, como o mal começou, por que existe sofrimento nesse mundo. Mas mais importante do que saber da origem do mal, precisamos saber do término do mal, do fim do mal, porque não adianta só sabermos como o mal começou, precisamos saber, conhecer realmente que o mal vai terminar, vai acabar. E o Apocalipse, a Bíblia fala que realmente estamos às vésperas desse grande acontecimento, meus amigos, meus irmãos, porque o fim do mal, da maldade desse mundo já está chegando, Jesus está voltando, e quando Jesus voltar, né, nós conhecemos no Apocalipse capítulo 21, Jesus vai criar um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mal, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá luto, não haverá morte. O pastor Rafael e eu, olha, nessas últimas semanas, quantas vezes nós estivemos no cemitério, né, pastor? Quantas vezes, olha... Muitas vezes, infelizmente. Pois é. Tudo isso vai se acabar. Logo, o fim vai terminar. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter essa esperança no coração. Amém. Bem, assim nós terminamos o nosso programa desta noite. Quero agradecer a sua presença e a sua companhia até agora. Agradecer ao pastor Arthur Maschi e ao pastor Rafael. Gostei tanto que já quero convidá-los para outro momento e tal, certo? Posso contar com vocês? Dependendo do cachê, a gente faz qualquer coisa. Muito bem. Eu quero terminar, então, dizendo para você o seguinte: o mal existe, é uma realidade, e nós podemos ver seus efeitos na natureza, na sociedade e no coração enganoso de cada ser humano. Porém, não foi Deus que criou o mal. O mal é resultado de uma decisão errada de um anjo de luz, que, por causa do seu pecado, nos trouxe toda essa desgraça pela qual estamos vivendo. A Bíblia não se preocupa da resposta e esclarecer o mistério da iniquidade, mas ela se preocupa que você e eu possamos nos salvar. Então, confie em Deus, busque a sua sabedoria, olhe para os altos céus, vista a armadura de Deus e seja um vencedor também. Pastor Rafael, então, por favor, nos despeça com uma oração. Claro, oremos, amigos. Senhor, nosso querido Deus e maravilhoso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Uma bênção estar em tua presença. Não merecemos nem estar vivos, mas pela sua graça estamos aqui, com a tua palavra em nossas mãos, com a oportunidade de escolher estar ao teu lado. E nós te clamamos em nome de Jesus, que possamos escolher estar ao lado de Cristo todos os dias de nossa vida. Amém. Que o diabo não tenha poder sobre nós, não tenha poder sobre a nossa família, não nos tire aquilo que é mais importante para todos nós, que é a nossa salvação. Que o nosso coração esteja firme nas tuas mãos e que possamos estar apenas aguardando o retorno de Cristo Jesus. Oro também, ó Deus, por aqueles que sofrem. Uma das piores consequências do pecado e do mal neste mundo é o sofrimento, é as doenças, é a morte. Quantas pessoas enlutadas, pessoas nos hospitais, sofrendo. E eu clamo para que o Senhor, pela sua bondade, possa estar visitando todos aqueles que necessitam da sua intervenção neste momento. Abençoe os profissionais de saúde, abençoe os governantes para que eles tomem decisões corretas e abençoe a nossa vida, para que possamos estar sempre ao teu lado. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém.